Os pronomes eles podem atuar tanto como pronomes adjetivos, na fazer a função de substantivos, como também eles podem fazer a função de adjetivos. Vejamos este exemplo. Maria Jurema disse que estaria na reunião, mas não a vimos por lá. O pronome oblíquo no ar, ele está retomando Maria Jurema, ok? Maria Jurema, que é citada aí na terceira pessoa do singular. E como pronomes adjetivos, temos eles não substituem, mas acompanham o substantivo. Vejamos este exemplo. Nossa loja funciona naquele artifício. O substantivo é loja e nossa é um pronome, não é isso? Originalmente é um pronome possessivo, só que aqui ele faz a função de adjetivo. Ele serve para qualificar loja, dando a entender que é nossa loja, dá uma ideia de posse, que a loja pertence a alguém, beleza? Então vamos entrar aqui, na classificação. Classificação é um ponto bastante importante, você não deve perder de vista. Os pronomes, eles de início, ou inicialmente falando, eles são entendidos por pronomes pessoais. Eles podem ser esses pronomes pessoais retos, oblíquos ou de tratamento. Os pronomes retos, eles são eu, tu, ele, nós, vós, eles, funcionam geralmente como sujeitos dos verbos. Estes exemplos aqui nos esclarece isso. Veja, nós saímos ontem para dançar. O pronome reto nós, e ele faz a função de sujeito do verbo sair. Eles pediram a demissão do diretor. O pronome reto eles e faz a função de sujeito do verbo pediram. Tranquilo? E o outro exemplo, dizem que vós podeis derrubar uma estrela com o poder da vossa retórica. O vós, o pronome reto vós, na segunda pessoa do plural, ele faz a função de sujeito do verbo poder, podeis. Sigamos adiante. Os pronomes retos, como já falei anteriormente, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, funcionam geralmente como sujeitos das orações. Mas é importante saber, veja essa observação importante, que na língua formal, falada ou escrita, esses pronomes não devem ser usados como complementos verbais. Nem o eu, nem o tu, nem o ele, nem o vós, nem o nós, nem o vós, nem o eles, podem funcionar como complementos do verbo. Por quê? Porque eles fazem a função estritamente de sujeitos dos verbos e pronto. Beleza? Por meio desses exemplos, vamos ver. Vi ela na rua, na língua falada, na linguagem oral. Comumente, no dia a dia, nós dizemos assim, correto? Mas formalmente seria via na rua. Encontrei ele na praça, geralmente na língua falada, no dia a dia, na linguagem corriqueira do cotidiano, nós dizemos assim, encontrei ele na praça, mas formalmente, seguindo as regras da gramática, se é adequado dizer e escrever assim, encontrei-o na praça. Beleza? Por quê? Porque o ela faz a função de sujeito e não de complemento, e não aqui de objeto direto do verbo ver, vi. E o ele faz também a função de sujeito, beleza? E não a função de objeto direto, de complemento do verbo encontrar, encontrei. Logo, os pronomes oblíquos átonos, a, o, as, os, lilis, eles fazem essa função de complemento, sim, de complemento do verbo. Sigamos à frente. Vamos esclarecer isso aí. Os pronomes oblíquos, sim, desempenham o papel de complemento, de complementos verbais. Veja, os pronomes retos, entenda comigo, fazem a função de sujeito dos verbos. Já os pronomes oblíquos, eles fazem a função de complementos verbais, de complementos do verbo, seja como objeto direto ou objeto indireto. Beleza? Tranquilo? Vamos lá.
Os pronomes oblíquos átonos são me, te, o, a, li, si, nos, vos, os, as e lis. E os pronomes oblíquos tônicos são mim, ti, si, nós, vós, ele, ela, eles, elas, comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Os pronomes oblíquos átonos, eles fazem essa função de complemento verbal, mas não são ligados por preposição. Os pronomes oblíquos átonos, eles não são ligados por preposição. O me, ele deve concordar com a primeira pessoa, o eu. O te deve concordar com a segunda pessoa, o tu. O ar e o lir e o si, ele devem concordar com a terceira pessoa, o ele ou ela. Nos deve concordar com a primeira pessoa do plural, o nós. O vos deve concordar com a segunda pessoa do plural, o vós. E os, as e lis deve concordar com a terceira pessoa do plural, eles ou elas. E os pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, sir, o mim concordando com a primeira pessoa, o ti, o tir, com a segunda pessoa, e o si com a terceira pessoa, o nós com a primeira pessoa do plural, o vós com a terceira pessoa, com a segunda pessoa do plural, o ele e o ela, e eles e elas com a terceira pessoa, eles geralmente eles podem ser colocados, eles podem vir, podem ser colocados ao lado de uma preposição, beleza? E o comigo, ele deve ser dito, deve ser escrito para concordar com a primeira pessoa. O contigo deve ser dito e escrito para concordar com a segunda pessoa. O consigo com a terceira. O conosco com a primeira pessoa do plural e convosco com a segunda pessoa do plural. Isso a gente vê na prática. É necessário praticar exercícios. Por isso que quando vocês assistirem a esta aula, se teve alguma dúvida, assista novamente. Consulte o módulo, consulte a sua gramática também e vá praticando. Aí, uma tabelinha bem simples. Essa tabela aí serve para você gravar. Beleza? Aqui os pronomes retos e os pronomes oblíquos, sendo que os pronomes oblíquos são divididos em átonos, que são esses daqui, e os tônicos. Beleza? Observações importantes sobre os pronomes oblíquos. Primeiramente, as preposições essenciais introduzem sempre pronomes oblíquos tônicos. Não existe coisa alguma entre mim e ti. Veja que entre mim e ti, entre o pronome oblíquo tônico mim e ti, existe a preposição entre. Beleza? Você, comumente, na linguagem oral, na linguagem coloquial, a gente fala entre mim e ela, né? Só que mim e ela a gente usa na linguagem coloquial. Isso não é adequado segundo a gramática. O que é adequado segundo a gramática é dizer entre mim e ti. O outro exemplo, não saia sem mim. Isso também é muito importante, né? Veja que ao lado do mim tem a preposição sem, e não há acusação contra mim. Veja que ao lado do mim existe a preposição contra, preposição de oposição. A segunda observação importante é que há construções em que a preposição, apesar de surgir antes de um pronome, ela rege a oração inteira. Veja, trouxeram vários livros para eu ler. Veja que o eu, professor, mas aqui tem preposição. Beleza, mas quando você pode usar um pronome, o pronome reto, seja eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, diante de um verbo no particípio, ou diante de um verbo, porque o que pode indicar a função de sujeito é somente um pronome reto e não um pronome oblíquo. O pronome reto faz a função de sujeito e o pronome oblíquo faz a função de complemento do verbo, seja ele sendo objeto direto ou objeto indireto. Beleza? Tranquilo? Não saia sem eu permitir. É incorreto dizer sem mim permitir. Beleza? Diante de verbo, e verbo no infinitivo, precisa se colocar o pronome reto, seja eu, seja tu. Beleza? A mesma coisa aqui no último exemplo, não saia sem que eu permita. Então, o eu está sendo usado correto, usado com função de sujeito diante do verbo.
A terceira observação importante é que as formas conosco e convosco são substituídas por conós e convós, quando os pronomes são reforçados por palavras como outros, mesmos, próprios, ambos ou algum numeral. Vamos ver os exemplos. Ele terá de ir com todos nós. A expressão com nós, ela deve ser acompanhada por um pronome. Aqui por um pronome, aqui ela está sendo acompanhada pelo pronome definido todos. Se você disser assim, ele terá de ir com nós, não, aí está inadequado. O mais adequado é ela ser acompanhada por um pronome indefinido aqui todos, beleza? Estavam com vós outros as cartas. Se você disser estavam com vós as cartas, está incompleto, está inadequado. É preciso também garantir um termo adequado, seja outro, seja o mesmo, os próprios. Aqui são os outros. É mais um pronome indefinido, né, para se referir a alguém de maneira imprecisa. Ele assegurou que iria com nós dois. Veja, a expressão com nós vem acompanhada do numeral cardinal 2, também está correta. Então, na língua, você pode usar o conosco, convosco, como também com nós todos, com vós todos, com vós outros, com vós mesmos, beleza? Vamos entrar aí nos pronomes demonstrativos. Vamos lá. Aliás, pronomes possessivos, perdão. Os pronomes possessivos, eles servem para indicar a pessoa gramatical, o possuidor. Acrescentam a ela a ideia de posse de algo, de alguma coisa, que dá a ideia de coisa possuída. Eles são classificados em primeira pessoa, meu, meus, minha, minhas, nosso, nossos, nossa, nossas. Em segunda pessoa, teu, teus, tua, tuas, vosso, vossos, vossa, vossas, e em terceira pessoa, seus, seus, suas, suas. Vamos lá ver isso mais à frente, com mais detalhes. Vamos lá. Primeira observação importante aí. Em algumas situações, os pronomes pessoais oblíquos assumem o valor de possessivo. Veja que o pronome li é um pronome oblíquo tônico. Ele vai indicar uma ideia de posse, de valor de possessivo. Vou seguir-lhe os passos, é a mesma coisa, vou seguir os seus passos. Segundo ponto importante, antes dos possessivos, usa o uso do artigo, seja o, a, uma, umas. Ele fica facultativo. Veja, meu processo está parado no TJ. Você não precisa dizer o meu processo. Isso é facultativo, você pode dizer ou não. Nosso trabalho é revigorante. Pode dizer assim, como também você pode dizer ou escrever nosso trabalho é revigorante. Então, o uso do artigo, veja, antes de possessivo, ele é facultativo. Beleza? Terceira observação importante sobre os possessivos. Pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Eles podem indicar também outras coisas. Aqui ele pode indicar afetividade, na letra B ele pode indicar cálculo aproximado, e na letra C ele pode atribuir valor indefinido ao substantivo. Veja, não faça isso, minha filha. Pode indicar afetividade, minha filha, né? Isso é falado de forma carinhosa. Na letra B, indicar cálculo aproximado. Ele já deve ter seus 40 anos. Os seus, o pronome possessivo seus, ele está indicando cálculo aproximado. Letra C, atribuir valor indefinido ao substantivo. Marisa tem lá seus defeitos, mas eu gosto muito dela. Veja, os seus defeitos é algo indefinido, algo vago, algo até então impreciso, que não se tem uma clareza. Então, seus aqui, ele indica um valor indefinido ao substantivo Marisa. A diferença entre tu, o teu, e o você e o seu. Vamos lá. Opa, sigamos. Beleza, aqui. Diferença entre tu, com o pronome possessivo teu, e você com o pronome possessivo seu. O detetive, após cumprir o que lhe havia sido pedido, voltou e informou.
o diretor Lopes sai normalmente ao meio-dia, pega o seu carro, ou seja, o carro pertenceu ao Lopes, isso é indicado pelo pronome possessivo seu, vai à sua casa, sua indica a posse da casa, vai à sua casa almoçar, faz amor com a sua mulher, o sua é um pronome possessivo, né, que é ligado à mulher, fuma um dos seus excelentes charutos, seus indica também a ideia de posse, ele é dono dos charutos e regressa ao trabalho. Responde ao presidente Jabor antes assim, não há nada de mal nisso. Pronomes demonstrativos. Estes são os outros tipos de pronomes. Os pronomes demonstrativos, eles servem para geralmente demonstrar a relação de uma determinada coisa, de uma determinada pessoa, em um espaço e em um determinado tempo. Em relação ao espaço, pode ser, na primeira pessoa pode ser próximo, na segunda pessoa pode ser pouco distante, na terceira pessoa pode ser distante. Em relação ao tempo, ele pode ser presente, na primeira pessoa, ele pode ser passado e futuro próximo na segunda pessoa, e também ele pode ser passado remoto na terceira pessoa. Os pronomes demonstrativos, eles são divididos em variáveis e invariáveis. Na primeira pessoa, como variáveis, nós temos este ou estes, esta ou esta, estas. Quando eu digo esta aula, eu estou me referindo a esta aula aqui, estou me referindo em primeira pessoa, e o isto, que é um pronome demonstrativo invariado neutro. Na segunda pessoa, posso dizer esse, esses, essa e essas, e como invariáveis o isso, e na terceira pessoa, posso dizer aquele, aqueles, aquela e aquela, ou posso dizer o invariável neutro, aquilo. Os pronomes demonstrativos indicam a posição espacial, temporal e no próprio discurso em relação às pessoas do discurso. Tudo isso aqui é uma definição própria, uma definição morfológica dos pronomes demonstrativos. Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Os pronomes demonstrativos se combinam com preposições também. Deste é o de mais o este, disto é o de mais o isto, o desse é o de mais esse, disso é o de mais isso, daquele é o de mais aquele, daquilo é o de mais aquilo. E aí, essa indicação, que eles servem para indicar uma posição, em relação ao espaço, ao tempo e ao próprio discurso. Quando se refere no tempo, em primeira pessoa, a um tempo próximo ou presente, podemos ver por meio destes exemplos aqui. Estas flores são para você, ou seja, indica que as flores estão presentes naquele determinado momento. Que manhã chuvosa esta indica uma manhã chuvosa no dia, no dia de hoje. Quando ele está se referindo em segunda pessoa, em relação ao tempo, ele se refere como algo pouco distante, ou passado e futuro próximo. Veja, por favor, se essas folhas são as minhas. Estas folhas estão um pouco distante dele ou está em um futuro próximo. Isso é que foi uma festa também, está pouco distante dele. E quando é algo distante, ou um passado remoto, distante de quem fala e distante de quem escuta, você pode usar o aquele ou aquela. Veja, não alcanço aqueles livros, tenho de pedir ajuda a alguém mais alto. Aquela sim era uma época boa para se viver. Não alcanço aqueles livros, ou seja, está um tanto distante dele. E aquela sim era uma época, está se referindo a uma época passada. Observações importantes para os pronomes demonstrativos. Primeiro, os demonstrativos de primeira pessoa indicam proximidade de quem fala ou escreve. Este módulo foi produzido por mim, é o módulo produzido em um determinado momento presente. Isto aqui me custou muito esforço, está próximo da pessoa que fala. Segunda observação importante, os demonstrativos em segunda pessoa indicam proximidade do interlocutor a quem se fala ou a quem se escreve.
Os demonstrativos de primeira pessoa, como este, estes, esta ou estas, ele está próximo de quem fala ou de quem escreve. Já em segunda pessoa, ele está próximo, ele está próximo do interlocutor, a quem se fala ou a quem se escreve. Veja, o que é isso que está em tua mão? Esse teu documento está rasurado, ou seja, ele está falando está próximo de um interlocutor, né, e indicando que algo está perto do interlocutor, beleza? Então, na primeira pessoa está perto, está próximo da pessoa que fala ou escreve, e a segunda pessoa, né, está perto de quem se fala ou de quem se escreve, beleza? Terceiro, os demonstrativos de terceira pessoa indicam distância tanto de quem fala ou escreve quanto de seu interlocutor. Veja, vejo aquelas montanhas no horizonte, ou seja, aquelas montanhas não estão ali próximo dele, estão distantes dele. Naqueles tempos o país era mais otimista. Naqueles tempos o país era mais otimista. Naqueles é um pronome demonstrativo que vai indicar, obviamente, algo que está distante em um período passado, em uma época que já passou. A quarta observação é que os demonstrativos também podem funcionar como elementos anafóricos ou catafóricos do discurso. Minha tese é esta: a economia só melhora quando o bem-estar aparece. A economia só melhora quando o bem-estar aparece. Essa é a minha tese. Ou seja, é catafórico, né? Indica algo que se vai dizer, né? E anafórico, algo que foi dito já anteriormente. Beleza? Gostaria que vocês pesquisassem isso no módulo. Aqui apresenta um erro. Desconsidere esta falha ortográfica, e observe mais um pouquinho que os demonstrativos eles podem ser usados como anafóricos ou também catafóricos. Anafóricos, termos anteriormente ditos, e catafórico, termos posteriormente ditos. Ok? Quinta observação, que o os, as são pronomes demonstrativos quando podem ser trocados por isto, isso e aquilo. Veja, devemos exigir justiça social. É preciso que o façamos logo. O O ele pode ser substituído pelo isso. Beleza? Aqui apresentar o melhor texto será aprovada. Aqui apresentar o melhor texto, aqui apresentar o melhor texto será aprovada. Veja, aqui o ar, ele pode ser substituído por aquela. Tranquilo? E a sexta observação é que mesmo, mesmos, mesma, mesmas, são demonstrativos quando tem o sentido de idêntico e também de em pessoa. Veja, não é possível continuar insistindo nos mesmos erros. Nos mesmos erros quer dizer erros idênticos. Ela mesma deve fiscalizar a mercadoria que lhe é entregue. Ela mesma deve fiscalizar a mercadoria que lhe é entregue. É mesma, deve dizer em pessoa. Ela em pessoa. Agora não usem o mesmo ou a mesma para indicar um sujeito como sujeito. Beleza? Isso aí nós iremos, poderia abordar em uma videoaula mais adiante. As funções morfológicas diferentes, mesmo como substantivo. Falaram com um vizinho e eu mesmo confirmou toda a história. Mesmo como advérbio, o pacote era mesmo de fato um artefato nuclear. E mesmo como ele, da locução conjuntiva, mesmo que não queiram, eles serão punidos. Então aqui a gente vê o mesmo sendo usado como o mesmo, usado como substantivo.
Aqui a gente vê o mesmo usado como advérbio de modo. E aqui a gente vê mesmo como uma locução conjuntiva. Uma locução conjuntiva concessiva. Os pronomes relativos. Eles relacionam-se com o termo da oração que está antecedente. Sempre retoma um termo antecedente. Serve basicamente de elo, de subordinação das orações que iniciam e geralmente introduzem as orações subordinadas adjetivas. Eles podem ser geralmente variáveis ou invariáveis. Variáveis: o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujas, cuja, cujas, quanto, quanta, quantas. E invariáveis: que, quem, quando, como e o onde. Beleza? Então vamos lá. Lembrando aqui que o que refere-se a um ser, beleza? O quando pode se referir a tempo, o como pode se referir aí a modo, e onde refere-se a espaço físico ou geográfico. Observações importantes. Primeiro, o que ele é o pronome relativo mais usado, é o relativo universal. Em exemplos, aqui está o livro de que lhe falei. O que ele serve para retomar livro. E o de a preposição é exigido pelo verbo falei. Veja o cálice em que está o vinho. Veja o que ele serve para retomar o cálice. E o em, ele é pedido pelo nome vinho. Estes são os livros que lerei nas férias. O que ele retoma o termo livros. E a força com que você agia era notória. O que ele serve para retomar a força. E a preposição com, ela é exigida não pela força, mas é exigida pelo agia. Beleza? Então, aí você não basta só colocar o que, valendo como o qual ou a qual. É necessário saber a regência do verbo, se o verbo pede preposição ou não. E para isso você deve conferir a sua gramática. Segundo, cujo e suas flexões equivalem a de que, do qual e de quem. Geralmente estabelecem relação de posse entre o antecedente e o termo que especificam. Deve-se votar em candidatos cujo passado seja garantia de coerência. Veja o cujo, ele está diante de dois substantivos, sendo que o segundo, que é passado, ele se refere ao primeiro. Aquele magistrado é uma pessoa de cujas opiniões muitos discordam. Veja que o cujas, ele está entre o substantivo pessoa e opiniões, ele está se referindo basicamente a pessoas. O cujas, ele vai para o plural sempre concordando com o termo posterior, que aqui é opiniões. Professor, e de onde vem essa preposição de? Ela é exigida pelo verbo discordar. Quem discorda, discorda de. Então, quando se usa o cuja, é necessário observar a regência do verbo, beleza? Terceiro ponto é o onde. É pronome relativo, quando equivale a em que. Ele deve ser usado, portanto, unicamente na indicação de lugar. A cidade onde nasci foi destruída, onde refere-se à cidade. Eis a escola onde fiz meus primeiros garranchos, ao onde ele está se referindo à escola, um espaço físico. Além desses pronomes, existem também as locuções pronominais indefinidas. Veja algumas: cada qual, cada um, tudo mais, quem quer que, todo aquele que, etc. Sugiro que se aprofunde mais um pouquinho nesse assunto. Os pronomes indefinidos, eles são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso. Isso aí é de forma vaga, de forma imprecisa ou de forma genérica. Eles podem ser variáveis, como também eles podem ser invariáveis. Variáveis: algum, alguns, nenhuma, nenhumas, todo, todas, outra, outras, muito, muitas, pouco, poucas, certo, certas, tanto, tantas,
quanto, quantas, uma, umas, bastante, qualquer ou quaisquer. Quaisquer, que é qualquer no plural. E pode ser também invariáveis, como alguém, ninguém, tudo, nada, algo, cada, o trem, mais, menos e demais invariáveis, ou seja, não varia em gênero e em número. Beleza? Tranquilo? Os pronomes interrogativos destacam-se por ser o que, quem, quanto, são classificados particularmente como interrogativos e são usados na formulação de perguntas, sejam elas diretas, seja com a interrogação, ou indiretas sem a interrogação. Exemplo, que foi isso? A gente vê aqui nesse primeiro exemplo que tem a interrogação e vem aqui o pronome interrogativo que. Quero saber quem é esse rapaz. Veja, o quem, ele é um pronome interrogativo dentro, mas ele é usado de maneira indireta, se faz uma pergunta indireta. E este último exemplo, gostaria de saber qual o melhor itinerário, gostaria de saber qual o melhor itinerário, o qual ele serve aí também para uma expressão indireta, beleza? Os pronomes de tratamento, eles são expressões ou palavras que têm o valor de pronomes pessoais. Eles expressam geralmente uma hierarquia, uma subordinação, distanciamento, desejo de ser agradável e respeitoso com o interlocutor. Exceto aí o você ou vocês, que é um tratamento mais informal, eles são usados mais em ambientes pessoais, em ambientes íntimos, e os demais pronomes de tratamento, eles são usados em um ambiente de convivência formal, de cerimonial, em um ambiente mais cerimonioso, ou de convivência mais cerimoniosa. Uma observação importante aqui, perceba. Apesar de pertencerem à segunda pessoa do discurso, os verbos apresentam-se sempre em terceira pessoa. Vamos lá. Vossa Excelência fará seu discurso de abertura às 20 horas e 30 minutos. Veja, Vossa Excelência é o pronome de tratamento. E o verbo, ele deve ficar na terceira pessoa. A explicação aqui, Vossa Excelência é a segunda pessoa do discurso. O verbo também deveria ficar na segunda pessoa do discurso. Não, mas a gramática prescreve que o verbo deve ficar na terceira pessoa. Beleza? E também o uso aqui do pronome possessivo. É um pronome referente à terceira pessoa. Então, o pronome de tratamento, ele está sempre na segunda pessoa do discurso, mas o verbo em um enunciado, em um discurso, seja falado ou seja escrito, ele deve ficar na terceira pessoa. A tabela é bem simples, vale revisar. Você, abreviado com um Vzão aqui e o ponto, para tratamento familiar. O senhor, senhora, com essa seguinte abreviação, usado para tratamento respeitoso às pessoas que se mantêm certo distanciamento. Vossa Senhoria, abreviado dessa forma aqui, Vzão, ponto, S, o A, usado para pessoas de cerimônia. Vossa Excelência, seguindo essa abreviação aqui, para altas autoridades, Presidente da República, senador. Vossa Eminência, abreviado desta forma aqui, serve para cardeais. Vossa Alteza, V e o A para príncipes e duques. E Vossas Santidades, o Vzão, ponto, e o S grande e o S maiúsculo, ponto, para Papa. E Vossa Majestade, o V maiúsculo e o M maiúsculo para reis e rainhas. Demais formas de tratamento, pesquise na sua gramática, como também veja aí no seu módulo. E não deixe de revisar todos estes conteúdos. Foi um prazer estar com vocês. Esta foi uma aula de pronomes, de noções, basicamente, de pronomes. As atividades seguirão no portal, acessem e as responda com muita dedicação. Eu fico por aqui e até a próxima aula.